Bom, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você está procurando algum apartamento para comprar e está analisando o mercado, em especial daqui de São Paulo. Só que você, muito provavelmente, está confuso ali com as nomenclaturas. Tá vendo um estúdio ali, um apartamento menor de um dormitório, muitas vezes você vai morar, muitas vezes você vai alocar, mas você não sabe ali qual que você tem que comprar. Porque o corretor, quando você foi cadastrar ali, pedir informações desses apartamentos ou visitou um stand de vendas, ele falou sobre HIS, HMP, NR, R2V e você ficou confuso, não sabe qual que é a unidade correta, qual que você tem que comprar. Algumas têm limitador de renda, outras não têm. O que isso significa? Dá para investir? Não dá? Bom, aqui nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas quais são as diferenças dessas unidades, quais são a diferença dessas modalidades, né, e quais as modalidades de investimento que você pode fazer com cada uma dessas unidades. Eu vou separar aqui entre duas categorias. As unidades NR e R2V, né, que são as não residenciais e as residenciais comuns, e as HIS e HMP. Bom, começando pelas unidades NR e R2V. NR é uma unidade que ela, como já disse, é não residencial. Ela serve para você alocar, para você colocar ela para investimento. Então é aquela unidade que você vai comprar e você com certeza vai poder fazer o aluguel por temporada. Até porque o limite que você pode colocar numa locação para uma unidade dessa é 90 dias. Então eu não posso fazer um contrato de 1 ano, de 2 anos numa unidade NR. Ela é muito boa para você rodar o Airbnb, para colocar nas plataformas, no Booking, colocar uma empresa, uma administradora para poder colocar ela nessas plataformas e fazer essa gestão para você só vê o dinheiro pingando na conta, tá? Então elas são as ideais para esses aluguéis por temporada. Já as unidades R2V, elas são as unidades normais. Ela não tem limitador de renda, não importa se você ganha 8 mil reais, se você conseguir comprar, você vai conseguir comprar. Se você ganha 1 milhão por mês, você vai poder comprar a R2V, assim como a NR também. Só que a R2V ela é uma unidade que ela é destinada para residência. Você pode morar nela, você já pode fazer um contrato ali de 2 anos e às vezes, a depender do condomínio, né, da convenção do condomínio, você pode fazer Airbnb com ela. Só que sempre que um corretor falar para você que você vai poder fazer, você estude se realmente existe a viabilidade disso. Se for um prédio muito residencial, onde só tem algumas unidades estúdios, por exemplo, ou de um dormitório, residenciais pequenas ali, e é o mesmo prédio, muito provavelmente, né, com as unidades maiores, o peso de voto, os moradores não vão aprovar o Airbnb nesse apartamento, tá? Exceto que ela seja NR, aí ela sempre vai poder. Mas se for um prédio que ele esteja separado e que seja tudo torre de estúdios, NR junto com residenciais, tem grande chance de aprovar, mas ainda assim não é certeza. Depois eu posso gravar um vídeo explicando como que a gente pode identificar se tem chances de aprovar o Airbnb ou não para essas unidades residenciais, tá? Vai muito de mercado, vai muito de região, perfil de empreendimento, né, e perfil de comprador que comprou esse empreendimento, mas esse é um papo para um outro vídeo. Agora, trazendo as unidades HIS, a gente entra em mais outras vertentes, né? Porque HIS a gente tem duas modalidades, HIS1 e HIS2. O que é HIS? Habitação de interesse social. E o que é HMP? Habitação do mercado popular. Por que essas unidades existem? Graças ao plano diretor, né, a gente precisa hoje, as construtoras, elas quando vão criar um projeto, em especial de alto padrão, 100, 200, 300, 500 metros quadrados, para poder aprovar esse projeto ou para poder aprovar certa quantidade de vagas ali que esse público exigente vai exigir nesse apartamento ali de 300 metros quadrados, a gente precisa seguir uma regra da prefeitura ali de, tá, você vai construir um alto padrão aqui nesse terreno, aqui na Oscar Freire, na Rebouças, num bairro top aqui de São Paulo, elitizado, mas a gente precisa atender também quem tem um poder aquisitivo mais baixo. Então, essas unidades ali, para você aprovar o projeto ali dos apartamentos grandes, eu vou pedir que você lance X quantidades aqui também, X valor do VGV, né, do valor geral de vendas desse produto, em unidades que atendam esse público.
E aí vai da construtora de fazer isso da melhor forma. Tem algumas que mesclam as duas torres, uma torre só com unidades estúdios e as unidades residenciais maiores, algumas separam, né? E ela perde parte do terreno, porque é basicamente um terreno ali de 3.000, 4.000 metros quadrados, ela divide ali parte para o residencial maior e parte para esses estúdios ali e faz 2 condomínios independentes. E o que acontece? Hoje a gente tem muita oferta desses apartamentos HIS e HMP, porque eles são mais baratos, naturalmente. Se eles têm esse incentivo, né, da prefeitura para que você possa comprar um apartamento mais barato numa região nobre, o investidor ele olha isso e brilha os olhos dele. Naturalmente você consegue ver apartamentos, estúdios ou um dormitório custando 320 mil ali na região da Vila Olímpia, próximo do Itaim. E aí o cara ele já vai achar, putz, esse é o melhor negócio que eu vou fazer na minha vida. Mas tem alguns pontos. Existe a possibilidade de você investir nesses apartamentos? Sim. É um bom negócio? Hoje você vai entender. Basicamente, eu separei aqui quais são os tetos de compra para esses apartamentos. Porque na teoria, uma unidade HIS 1 só pode comprar quem ganha até 3 salários mínimos, né? Ou seja, no salário mínimo daqui da Grande São Paulo, 1.621, você consegue comprar com até no máximo 4.863 de salário bruto. Se for HIS2, são 6 salários mínimos, 9.726. E se for HMP, 10 salários mínimos, aí fica interessante, com 16.210 você consegue comprar essas unidades. Agora, existem alguns pontos aqui que a gente precisa colocar, tá? Se eu ganho 20 mil reais por mês, na teoria eu não poderia comprar nenhuma dessas unidades, né? Então ela teria que ser destinada somente a quem compraria essas unidades para morar, né? Mas a gente sabe que o estúdio, principalmente, né? O apartamento de um dormitório também, mas em especial o estúdio, é um apartamento que poucas pessoas compram para morar, né? Não que poucas, mas que a grande maioria das pessoas que olham para estúdio estão olhando ali para poder fazer a locação, né? Pode ser a locação em Airbnb ou não, depende da estratégia. Só que, se eu ganho 20 mil reais, eu estaria desenquadrado. Mas as construtoras, elas oferecem uma carta ali que você pode assinar na hora da compra, mesmo ganhando mais de 20 mil reais, que você se responsabiliza de colocar essa unidade 100% para locação, dentro do perfil enquadrado. Qual é esse perfil? Então, eu vou alugar uma unidade HIS 1. Ela não pode superar 1/3 da renda dessa pessoa. Então, uma unidade HIS 1, 4.863, no máximo eu poderia colocar um aluguel de R$ 1.600. Se for uma HIS 2, no máximo ali, tá bem legal aqui, né? 33%. No máximo R$ 3.200 eu posso colocar de valor de aluguel. Se for HMP, putz, aí o teto ele já começa a ficar um pouco mais interessante. Ali eu posso alugar essa unidade até 5.350, mas eu não posso morar nessa unidade, né? Obviamente, cá entre nós hoje não tem muita gente que fiscaliza. Alguns prédios têm síndicos mais rígidos com isso e aí consegue fiscalizar se tem alguém morando, mas no geral o investidor ele acaba comprando aqui como ponto de apoio ali para ele. Muitas vezes é um cara que mora em outro estado, mas trabalha muito aqui em São Paulo, né? Tem muita atividade econômica aqui no trabalho dele e ele usa como ponto de apoio e deixa alocado ali em certos períodos do ano. Ou se ele for fazer nessa forma, né, que é o aluguel convencional, eu não posso alugar mensalmente por mais do que esses valores aqui de teto que eu passei, aí ele deixa no contrato ali de 2 anos, né? Para qual unidade que eu devo comprar? Sendo 100% sincero aqui, pô, Feliciano, fala, o que eu devo comprar se eu estou olhando aqui para o mercado de São Paulo? Primeiro, você tem que entender qual é a sua estratégia. Se você está com uma estratégia 100% focada em Airbnb, você já tem resposta na sua frente. As unidades NR sempre vão ganhar, porque nunca você vai ser impedido de fazer o Airbnb, o aluguel por temporada. Você vai colocar no Book, você vai colocar no Trivago, você vai colocar no Airbnb e você vai poder rodar ele feliz ali, sem se preocupar. Vai ter um ganho variável, né? Mas é bem interessante, porque você também não tem um ganho limitado. As unidades residenciais, elas correm risco de não aprovar ali de você fazer um Airbnb,
mas elas também não têm ganhos limitados. Eu posso comprar uma unidade estúdio em Pinheiros, por exemplo, e colocar essa unidade ali com aluguel de R$8.000. Tem algumas unidades que chegam nisso, dependendo da rua, sim. Por isso que eu falo, nem sempre é sobre o preço, né? Mas a gente tem aí entrando, né, nas unidades HIS e HMP, a gente tem os tetos, né? Então hoje, deixa eu só colocar aqui para não falar nada errado de cada unidade. Hoje a gente tem os tetos das unidades HIS, HMP e R2V. O teto da HIS hoje, o máximo que uma construtora pode vender, e você com uma unidade HIS na mão também pode vender, é R$276.000. Se for HIS2, 383. Se for HMP, 537. Agora existe 2 pontos aqui. Se você está comprando um imóvel em lançamento, vamos supor que você vai ver um HIS2, que é geralmente o HIS que o investidor mais compra, né? Porque ele tem um pouco mais de margem ali, não é tão espremido igual o HIS1. Né? E em geral são as unidades aí HIS do mercado de São Paulo. Você pode vender no máximo ela por 383. Se você está comprando ela por 370, muito provavelmente, se você pensa em revenda principalmente, você não está fazendo um bom negócio, porque essa unidade ela não vai valorizar. Ela, de jeito nenhum, você não consegue ganhar dinheiro com ela. Então, para começar a fazer sentido ali, você precisa pagar algo que vale ao seu spread, né? 320, 310, 300 mil reais, você consegue ganhar esses 80 mil de lucro ali numa eventual revenda, tá? É a mesma coisa para HMP, tá? Com seus devidos tetos. Só que, depois de 10 anos após o habite-se, após o prédio ficar pronto, toda a unidade HIS, toda a unidade HMP, ela deixa de ser configurada nessas categorias. Então, se eu compro uma unidade HIS e eu não tenho pressa, eu quero comprar ela, eu quero deixar ela ali na minha carteira, eu vou comprar algumas unidades ali para deixar alocado normal mesmo, por R$3.200, que é o teto aqui que eu consigo de alocação. Inclusive é uma unidade que ela é muito mais, como que fala a palavra? Ela é muito mais previsível a rentabilidade. Então eu compro ela, eu deixo ela ali por 13 anos, 14 anos comigo, que é o tempo de obra ali até o projeto ficar pronto, e mais 10 anos após o habite, e depois desse tempo, depois desse prazo, essa unidade ela não é mais caracterizada como HIS, eu posso fazer o que eu quiser. Posso vender ela por 500 mil, por 600 mil, por R$1 milhão, se alguém quiser pagar, eu posso vender e posso colocar pelo preço que eu quiser também. Então percebe que não existe um investimento melhor do que outro. O que você tem que entender é qual que atende melhor a minha necessidade. Mas se você quiser entender um pouco melhor qual que você quer, qual o investimento que mais faria sentido para você, eu deixo disponível aqui para uma consultoria gratuita comigo, para a gente poder entender seu momento, seu perfil de investimento, ou até mesmo se você for comprar, o que realmente vale a pena para você não comprar algo errado, para que você faça um investimento duradouro ali para ti, alinhado com a sua estratégia, tá? Ficou com dúvida? Escreve aí nos comentários, eu respondo aqui para vocês. Se tiver mais dúvida ainda e estiver interessado nessa consultoria gratuita para entender, me chama aqui que a gente marca um bate-papo.